Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e em todo momento que estivermos aqui. Hoje nós teremos aqui a palavra do nosso irmão Lúcio, que vai falar sobre a casa mental, sobre os nossos pensamentos. É bom a gente lembrar que o pensamento é a chave de tudo, né? A partir do pensamento que tudo ganha força. Então nós vamos tentar esquecer um pouco a vida lá fora, a vida material, durante esse tempo que a gente está aqui, esquecer os barulhos lá fora e nos conectar aqui, né, com a palavra de Jesus e com aquilo que a gente veio buscar aqui nessa casa. E assim a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. A gente agradece por esse dia, por essa oportunidade, por a gente ter feito essa escolha de estar aqui agora e também por a gente ter contato com a doutrina espírita, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia. Nós pedimos à espiritualidade trabalhadora dessa casa que esteja com a gente nesse momento, aos nossos mentores, que todos estejam em sintonia para ajudar, para nos auxiliar no entendimento da palavra de hoje. Pedimos à espiritualidade também que envolva o nosso irmão Lúcio, para que ele possa desenvolver seu trabalho preparado com a mesma dedicação de sempre. Nós todos precisamos aqui ouvir e refletir a respeito do que será falado. E assim a gente pede permissão por darmos aberta a reunião de hoje. E Lúcia, a palavra é sua, o microfone também. Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, no qual nessa noite de hoje teremos a oportunidade de buscar uma compreensão, como sempre relembro, não é? Como eu estou aqui também, para aprender com todos. E lembramos o que é da terra nesse instante lá fora, porque despende muito da nossa atenção o tema desta noite de hoje, não é? Então todos sejam bem-vindos. E hoje, devido ao barulho, este recurso a mais para que todos possam ouvir. Então vamos começando com essa imagem, no qual todos estão vendo. A casa mental. Observe bem essa imagem. Prestem bem atenção nela, porque servirá as outras fases do estudo. Então temos aí a casa mental. Onde que fica essa casa mental? Uma frase embaixo já começa a despertar a nossa curiosidade. Responder também. Somos aquilo que pensamos. Um dos que abriu o caminho para Jesus aqui na Terra. Buda. Então, cada individualidade é um ser distinto. Pensamos, estamos no estágio de evolução diferente e diferenciado uns dos outros. Mas o objetivo é sempre o mesmo. O progresso individual. Porque, afinal de contas, estamos aqui neste mundo e um dia vamos deixá-lo. O que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade de hoje, de agora em diante? Então, somos aquilo que pensamos, diz Buda. Então, não vamos ter medo de pensar diferente da massa. Vamos ser aquela individualidade no qual o Criador nos criou. Então, observe mais uma vez bem essa imagem, a casa mental, porque ela chama-nos a atenção.
E nós, no decorrer do estudo, vamos compreender o que é casa mental. Começamos. Deus, Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que o Criador significa para nós? Só uma reflexão. Vale a pena distinguir o Criador, que é Deus, e Jesus. Jesus é o nosso irmão maior. Deus é o nosso Criador, que criou tudo à nossa volta. É a distinção de um de outro. Como vamos ver a presença de Deus? No ar que respiramos, na natureza, neste corpo físico, que um dia não estará aqui mais, e assim por diante. Então temos a compreensão que existe o Criador. Tanto é que remontamos lá atrás, que os antigos tinham essa intuição de um ser supremo, mas só que não compreendiam como é. Então criava-se vários deuses, sol, água, natureza e outros, os planetas, e assim por diante. Pela falta de compreensão. Mas o Criador é único, que nos criara simples e ignorantes. E vemos Livro dos Espíritos, questão 23. Espírito. Princípio inteligente do universo. Deus, Espírito, matéria. São geral no universo. Outra distinção. O Espírito já não tem o corpo físico mais. Alma somos nós, que estamos aqui encarnados. Não é? Então, fazemos bem essa distinção, como Deus e Jesus. Alma e Espírito. Espírito não tem um corpo físico. E alma somos nós aqui encarnados. Pulando para o seguinte. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? O que nós compreendemos por espírito? O que entendemos por espírito? A nossa razão ainda não está totalmente desenvolvida para entender como é um espírito. Como muitos imaginam que Deus é um velhinho sentado num trono. Só conseguimos imaginar, porque ainda não temos condição de compreender, de entender a sua forma, porque somos seres ainda inferiores. E vemos então a resposta da questão 88 do Livro dos Espíritos. Para vós, quer dizer que não tem forma. Para nós, sim, para os espíritos. O espírito, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então falta-nos ainda a condição de entender como que é o ser chamado espírito. Por isso que estamos hoje aqui na Terra, para buscar uma compreensão e cada vez mais que a nossa razão se desenvolver e for desenvolvida, vamos ter mais acessos para conseguir compreender. Conforme tudo também à nossa volta. Anteriormente, fizemos um estudo aqui sobre os milagres e nós sabemos que tudo é fenômeno natural. Nada sem explicação e por acaso. Tudo tem uma razão. E dentro das leis naturais. Né? Então, o dia que nós desenvolvemos mais esse senso de razão, de moral, nós vamos compreender, não é,
a intimidade do Espírito. Aqui estamos hoje, justamente, buscando aumentar o nosso quinhão de reforma íntima, para que no futuro não muito distante, possamos entender a nossa essência verdadeira. E para os espíritos superiores, o espírito tem sim forma, do jeito que a gente ainda não entende. Porque o perispírito, que é chamado do corpo espiritual, do corpo físico, ele tem uma forma para mostrar a nossa individualidade. Mas o que tem isso a ver com a casa mental? Vamos prosseguindo o nosso estudo para que assim todos possam entender, de fato. O pai da parapsicologia, Joseph Banks Hente, parapsicologia, o que significa? Vamos compreender. É o estudo que tenta explicar tudo aquilo que não é convencional para a ciência. Em outras palavras, muitas perguntas e sem resposta. Por que isso nos chama a atenção sobre o trabalho desses irmãos? Justamente já é para mostrar o mundo através de um passo da existência da mente. E vemos o que ele vai falar sobre isso. E aqui ele nos mostra. A mente não é física. Então, a ciência hoje atribui tudo ao cérebro. Vamos compreender que o cérebro nada mais é uma parte da mecânica chamada corpo físico. Então, o corpo é uma máquina e uma força maior o faz girar. Então, o nosso irmão respondeu: a mente não é física, não é nada daquilo que é físico, matéria, é algo a mais. Então, através do nosso estudo, nós vamos procurar cada vez mais. E a mente? O que é a casa mental? Onde está localizada a mesma? Isso tudo, meus irmãos e irmãs, faz parte daquilo no qual estamos estudando e vamos compreender o processo evolutivo individual de cada um de nós. Porque hoje aqui na Terra temos denominações religiosas que ensinam que existe o Criador. Mas como chegar até Ele? Qual que é a resposta plausível daquilo que se refere depois que deixa o corpo físico? Ou até mesmo das doenças no qual hoje se tem aqui e assolam o chão terrestre, no qual cada um de nós estamos sujeitos e passamos lá no passado. Então vamos indagando cada vez mais para que possamos procurar um entendimento. Esse estudo não é muito grande, mas ele requer que cada um individualmente possa buscar o melhor ensino possível. Porque estou aqui, como todos aí, estou aprendendo. Então esse trabalho, ele é importante. Vemos aqui, novamente, o Livro dos Espíritos. Essa chama ou centelha tem cor? Para os espíritos, sim. Tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco, e uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito mais ou menos puro. Vamos a nós, seres inferiores que aqui estamos na Terra, com aqueles automatismos que carregamos do passado até hoje. E esses automatismos faz parte somente de ficarmos agarrados a tudo que é da terra. Não é que nós estamos julgando quem tem um apego exagerado, porque cada um tem seu livre-arbítrio
Então segue a sua caminhada. E afinal de contas, estamos aqui de passagem. E nada da terra vamos levar. Não adianta comprarmos o céu, garantir uma posição melhor. Não se é comprada. É através da nossa transformação. E essa transformação se refere a quê? Ao espírito imortal, que ainda é impuro, imperfeito. E vemos aqui, quando muitos irmãos e irmãs que deixam a terra em total apego às coisas terrenas, pode os espíritos ainda verem daquela forma, colorido escuro, aqueles que não distribuíram amor, que não procuraram se evoluir e se melhorar. E outros opacos ou brilhantes. Então, é um estudo que requer a nossa atenção. E a pergunta justamente veio para isso. Porque sabemos que os espíritos que têm muito amor e benevolência, já se tem uma cor que ofusca a todos nós, pelo seu amor e pela sua bondade. É assim também com cada um de nós. Um dia que nós realmente abraçarmos aquilo que seja útil para a nossa evolução. Porque cada um, sempre repito, individualidade, sabe os seus defeitos, suas melhorias e aquilo que tem para se melhorar. A cada segundo e oportunidade, a cada dia de estarmos aqui na Terra, devemos aproveitar o mesmo. Aquilo que nos denota vingança, raiva e ódio, nos mantém nessa escuridão. Porque nós é que procuramos com as nossas próprias mãos. E assim os espíritos veem aqueles evoluídos como aqueles razoavelmente que têm a se depurar e aqueles da mesma evolução. Só para lembrar que nós que estamos aqui encarnados, não é, emitimos tais colorações. É o nosso pensamento que tem cor e que tem cheiro. Pensamentos de ódio, mau cheiro. De amor, cheiro de rosas. E assim por diante. Isso faz parte da nossa mente. Começa-se na nossa mente. Mas o que é a mente? Todos devem estar se perguntando. Nós vamos prosseguindo e todos vão entender o que é a mente. No mundo maior, André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Vemos aí este livro. Pois bem, André Luiz, ao presenciar um fato, responde para nós. Mundo Maior, capítulo 3, pergunta 43 e 44. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. O cérebro. Cada centro motor assinala-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividiam em 3 regiões. O cérebro, corpo físico, distintas. Nos lóbulos frontais, a parte da frente. Nas zonas de associação, eram quase brilhantes. No córtex motor, até as extremidades da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Então, tudo isso se refere à máquina.
que é o corpo físico, que tem um comandante, que é o espírito. Não devemos esquecer isso. Vou mostrar aos irmãos essa foto que assim todos entendam melhor. Lóbulos frontais, essa parte da frente. Córtex motor, já é quase a parte traseira. Gânglios basais, é aqui, onde a parte dos nervos. Aí nós já estamos agora começando a entender o que é a casa mental. É o corpo físico, é claro, que recebe tudo da mente. O que é a mente? Nada mais é que o próprio espírito. Espírito, perispírito e corpo físico. Então o espírito atua sobre essas três regiões primárias, no qual nós vamos entender uma a uma, para que não reste dúvidas. Então, convido a todos, se tiver alguma pergunta a fazer, possam fazer. Eu sei que a Mônica gosta de perguntar. Então, todos estão compreendendo? Então, esse estudo nos chama a atenção justamente por isso, para que nós possamos tirar as mistificações de lado, daquele costume antigo do AEIOU, das práticas exteriores, para abraçar uma responsabilidade individual. Saber que existe muito mais do que tudo que é da Terra lá fora, ao nosso alcance. E é essa preparação para a vida do Espírito. Então André Luiz justamente viu essa parte brilhante demais, ficou surpreso. É igual no começo da reunião eu pedi a todos, prestem bem atenção nessa imagem, para todos verem a parte cerebral cheia de luz e descendo para a coluna, onde a iluminação na parte dos lóbulos frontais era maior. E o córtex motor era menor, até as basais aqui atrás. Era bem menor a luz. Nós vamos entender de um por um, daqui por diante, como esse processo o Espírito faz para poder se manifestar. Ou até mesmo, não é, ficar registrado no perispírito as suas decadências ou também vitórias. Continuando. Sistema nervoso. Nós sabemos que o nosso corpo, cheio de nervos, tanto é que se nós machucamos uma das pernas, a dor está lá. Logo, o corpo, o cérebro já nota. Ou até mesmo quando, não é? Vamos tirar sangue, que eu não gosto de agulha. Aí a gente sente a dor aqui, no braço. É assim. Então, o cérebro é aquele para-raio. Machucou aqui, logo já é registrado lá. E transferido à mente, o espírito. Por que é necessário isso? Para que nós possamos aprender a amar, respeitar, evolução. Então é necessário nós passarmos por essas fases, justamente para quê? Para aprendermos a ser seres mais equilibrados. As leis que Jesus deixou para nós na Terra não é para beneficiar a Deus ou a Jesus. É a nós mesmos, para a nossa evolução. Porque o sofrimento, para nós, é opcional. Nós procuramos com as próprias mãos. Mas a dor, ela é constante. Viramos junto com ela. Isso é para fazer com que nós possamos progredir. Vemos aqui, então, sistema nervoso. Vamos falando do corpo físico, que recebe as intenções do seu comandante, que é o espírito. A alma, aliás, encarnada.
Cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Movimentos instintivos. O que é movimentos instintivos? Muitos irmãos hoje aqui na Terra já ouvimos dizer isso, né? Que cada um é dono do seu próprio nariz, seu caminho, sua vida e assim por diante. Pois bem, é algo que é chamado de livre-arbítrio. Cada um segue aquilo que quer. Não é? É comandante do seu próprio corpo físico. E vemos, por menor que seja as nossas atividades aqui no mundo, é registrado no nosso inconsciente, onde que o espírito, não é, nessa parte traseira, tem aquele passado lá atrás que não lembra mais. Pode ser aqueles fatos pequenininhos ou que seja insignificante, mas tem e volta à tona como dívida ou então como progresso. Mas o que se refere ao corpo físico, o levantar e abaixar das nossas pálpebras é instintivo. O cérebro, que tem um comandante que é a alma, mostra a direção, o corpo obedece. Ao virar à esquerda ou direita, justamente é instintivo. Então, é essa parte, não é? No qual aqui, ó, figuremos-lo como sendo o porão das atividades também, isso é o instinto do corpo físico, né? Mas o subconsciente, no caso, são aquelas lembranças antigas, que a gente nem lembra mais, fica aqui, como sendo o porão da individualidade. Cada um de nós lembramos aquilo que fizemos há 300 anos atrás? Aquilo que devemos nos melhorar, o que fizemos de errado, o que contribuímos também para que traga progresso ou ao contrário? É claro que não. Onde arquivamos todas as experiências e registramos menores fatos da vida, que seja o pequeno, não é? No inconsciente, no subconsciente nós guardamos. Por exemplo, está com lixo no chão. Um exemplo simples. E ali vão embora. Será que estou sendo correto a minha atitude? Então, é fato, justamente que fica registrado no perispírito. Esse, não é? Eu me recordo quando eu era pequeno, minha mãe sempre me falava: seu anjo da guarda está vendo tudo o que se faz, está anotando tudo no caderno. Ou seja, esse anjo da guarda nada mais é que o perispírito. Ali está registrado tudo aquilo que nós também fazemos de errado, de agressão no corpo físico. E assim nos perguntamos: como que vamos melhorar? Hoje estamos aqui na doutrina dos Espíritos, que nos esclarece sobre tal estudo, nos preparando para a nossa vida futura. As ocupações terrenas nos fazem ainda escravos, tirando aquilo que é necessário, mas sim as paixões que nos fazem nós desviarmos os nossos pensamentos de tudo aquilo que é útil para nós. Quanto mais as coisas do mundo, mais aumentamos e sujamos a nossa roupa, que deveríamos manter mais limpa possível aqui na Terra. Hoje, não é? Saímos do nosso lar e aqui estamos no outro nosso lar, buscando o quê? Entender. Ao invés disso, temos muitas outras oportunidades, não é, de estar em outros lugares. Mas é tempo morto, é tempo perdido. E isso tudo fica registrado no nosso subconsciente. Ou seja, os irmãozinhos superiores vão perguntar:
o que fizeres da sua oportunidade na terra, em tal dia, em tal hora? Aí eu estava ali na esquina conversando, falando da vida alheia. Mais dívidas para cada um de nós. Então, essa casa mental, que é o nosso corpo físico, recebe as impressões da alma e transfere a mesma, todas as sensações, porque no espírito está localizado também, segundo a sua evolução, raiva, ódio, rancor, ciúme, inveja, ao que temos constantemente conosco, mas também temos amor, benevolência e sentimentos nobres. Estamos ainda perdidos. Por isso que é necessário que nós outros possamos ter, vamos dizer, um empurrão para a nossa felicidade. Felicidade essa não é através de dinheiro e as coisas da terra que vão proporcionar isso. É a nossa transformação moral. Continuando. O córtex motor, no caso, esse de trás, no cérebro, que a alma manifesta e no qual as impressões voltam à alma, segundo seu livre-arbítrio aqui na Terra. No Mundo Maior, capítulo 3, pergunta 46. Já é a resposta, viu? Zonas intermediárias entre os lóbulos frontais e os nervos. É o cérebro desenvolvido, substanciado às energias motoras, de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser, do nosso modo de ser. O que somos hoje? O que éramos há uns anos atrás? O que nós fizemos anteriormente? O que nós não fazemos mais hoje? Se eu errar, terei a dor e, acima de tudo, o sofrimento por companhia. Então, não vou fazer mais isso. A gente sente sempre o exemplo dos vícios da terra. E um deles, não é? É sempre o álcool, o tabaco e outras drogas não lícitas, que não pagam imposto. Através dos excessos, o ser encarnado pune-se a si mesmo. Porque a alegria ilusória, passageira, no qual o outro dia ou no futuro estão aí as suas reações. Porque o nosso corpo físico é um templo sagrado no qual nós devemos cuidar muito bem do mesmo. E as agressões no qual fazemos ao mesmo se requer dívidas, conforme todos sabem, para si mesmos, para o futuro, ou até mesmo no dia de manhã em diante. Mas esquecemos, porque estamos vivendo num meio no qual constantemente estamos sendo influenciados. E essas energias motoras, nós transferimos a outros objetivos, às paixões do mundo, através dos excessos, e punimos a nós. E aí, lembramos, logo eu, por que eu, Senhor? Por que eu passo por isso? Esquecemos que o nosso livre-arbítrio nos induziu a isso e a influência do meio. Tanto é que um pensador, não me recordo o nome dele nesse instante, ele disse: não tenha medo de pensar individualmente. Ou seja, não vai através da massa. Sejamos nós mesmos individual. Vivemos neste mundo justamente em prol para a nossa melhoria. E aí já começamos em nós mesmos essa melhoria. E vamos entender mais para o futuro o que é felicidade. Essa duradoura, não passageira.
Então, essas energias no qual o cérebro desenvolvido nós chamamos a atenção porque muitos irmãos e irmãs, hoje que reencarnam na Terra, têm problema no corpo físico, no qual os mesmos não podem se manifestar livremente igualzinho a nós. Hoje, né? Não é que somos melhores, nós ainda devemos melhorar muito mais. Porque cada vez mais nós desenvolvemos, mais facilidade teremos para tudo. Então, visamos cada vez mais a nossa evolução. Para isso, hoje é presente. Hoje, meus atos e ações valerão para o futuro. Que futuro é esse? O mundo espiritual que nos aguarda. Porque o corpo é perecível. É igualzinho um produto no supermercado. Tem sua data de validade. Muitos adiantam sua validade. Outros esforçam, ainda passam além dessa validade. Do jeito que nós devemos levar a nós. Ou a gente segue o mundo das paixões, das coisas da terra, ou nós abraçamos tudo aquilo que nos distancia aos excessos, ao exagero, ou à parte atrasada. Continuando. Lóbulos frontais. Logo este. Silencioso ainda para a investigação científica do mundo. Bom, até aí nós entendemos a investigação do mundo. Porque na Terra a ciência atribui tudo ao cérebro. É o cérebro que manifesta a raiva, é o cérebro que manifesta o ódio, a felicidade, a alegria. A ciência ainda está buscando uma resposta para isso. E nós sabemos, porque os espíritos, não é, nos esclarecem de acordo com a nossa evolução, que não é dessa forma que o corpo físico é uma máquina, igual um motorista entra dentro de um carro e comanda o veículo por completo. E vemos, neles, jazem materiais de ordem sublime, essa parte, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. É onde que o espírito, a alma encarnada, manifesta o seu desejo de melhoria para o futuro. Que futuro é esse? Pois bem, daqui uns 10 anos ou a mais, porque hoje nós estamos aqui na Casa Espírita, já vencemos uma fase. Saímos do básico para querer entender e compreender mais. E o esclarecimento no qual nós recebemos constantemente é para que nós possamos trabalhar individualmente. E à medida que nós vamos trabalhando para a nossa evolução, o que é evolução? Vamos deixar de ter raiva, vamos deixar principalmente de ter apego a tudo que refere-se ao corpo físico, para seguir uma caminhada em ascensão ao progresso individual. Então, tudo aquilo que visa ao futuro, não é? Que a alma manifesta e o corpo físico obedece. Agora, aqueles que têm um problema, principalmente nessa região, não tem como manifestar. Ou seja, expiação. Mas não estamos aqui, não é, para julgar, porque cada um de nós ainda temos muitas imperfeições e devemos nos melhorar. Não apontar o dedo e julgar, e sim procurar os meios de poder ser útil e de ajudar. Isso, quem nos ensina, é os espíritos de mais alta bondade. Estão entendendo? Pode perguntar. Sigmund Freud, pai da psicanálise. O que é psicanálise?
Alguém sabe me explicar? Não sei se os irmãos e irmãs já devem ter visto no filme as pessoas deitadas ali, falando com uma pessoa do lado, ela só anotando. Isso se chama-se psicanálise. Ou seja, ele é o pai da psicanálise, que é o estudo justamente, né, de regressão de vidas, para saber os motivos, não é, que todos já sabem que aconteceu em vidas passadas. Ele aprimorou a ideia do inconsciente, tudo aquilo que nós fazemos e não lembramos mais, mas está registrado. E ele aqui tem uma foto, não é? Que ele mais ou menos mostra. O inconsciente, tudo aquilo que a gente julga como ser fato, ou que não tem importância nenhuma, ou que fizemos não lembramos mais. É igualzinho esse iceberg. Primeiro, o consciente. E o inconsciente são aquelas bagagens no qual nós guardamos ainda lá atrás e não lembramos. E vemos aí, né, já está acabando mesmo, o castelo dos 3 andares. Futuro superconsciente, esse da frente, né? Casa das noções superiores, os nossos sonhos, as nossas vontades, como seres conscientes, porque o nosso objetivo, por exemplo, quando é mais novo, é de estudar, se formar e ter uma bela de uma profissão, ter um lar, ou então um veículo e assim. Isso materialmente. Mas devemos lembrar, nós como seres encarnados, e que aqui estamos, o nosso objetivo sempre é o futuro, ou seja, noções superiores, de melhoria de nós mesmos. Não é? Indica as eminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior. Eminências a atingir. É igualzinho São Francisco de Assis fazia durante o dia, aliás, à noite. Tudo aquilo que ele errara, tudo aquilo que ele tinha de se melhorar, uma análise de si mesmo, para poder ser melhor no dia de amanhã. E essa análise, todos possam fazer individualmente. Não é que tem que fazer tudo à risca, porque ainda somos seres que não conseguimos controlar nem mesmo os nossos pensamentos de forma correta, porque erramos a cada instante. A proposta dos espíritos superiores é para que nós possamos esforçar, pelo menos, fazer o nosso esforço individual para sermos melhores. Está longe disso, mas estamos no caminho. O nosso objetivo é vamos alcançar um dia, desde quando a gente quiser ser feliz de fato. Voltando então, não é? Consciente, o córtex central. Aqui, André Luiz viu aquela luz irradiante que é o desejo nosso para o futuro, desde quando nós tenhamos a razão desenvolvida. No córtex central, que é o consciente, domicílio das conquistas atuais, o que nós conquistamos até hoje. Vemos aqui, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, ou seja, esforço e vontade de sermos melhor no dia de amanhã o que fomos hoje. Muitos de nós que hoje estamos aqui já trilhamos por caminhos, não é? Que se liga aos vícios, principalmente de tudo que é da terra, e de tudo aquilo que aniquila e mata o nosso tempo, conforme foi dito anteriormente. Quanto mais compreensão, o corpo físico sentirá.
a organização física se fará fluente e assim menos doenças. De 100% de problemas de doença que no qual nós temos, o real somente é 10%, porque o restante faz parte da nossa mente não vigiada. Como foi dito, não tenhamos medo de pensar individualmente. Então, tudo aquilo que assola o nosso chão terrestre, ou seja, que os meios de comunicação traz como que terrorismo, nós devemos pensar individualmente e não cairmos nas teias da inferioridade. Porque os meios de comunicação é por um objetivo nobre, mas por questões materiais, dinheiro, muitos ainda, infelizmente, querem espalhar o terror, a discórdia e o não amor. E assim, mais uma vez falando da imagem, da primeira imagem do nosso slide, a casa mental. Quando o ser equilibrado aquela luz perdura, justamente espalhando para o corpo todo a organização física. Então, a casa mental do espírito, ou alma encarnada, melhor dizendo, está no cérebro, que espalha o benefício, novamente voltando a falar, por todo o corpo físico. Se o corpo físico, se pela invigilância da alma, nós adentrarmos aos vícios da terra, teremos as doenças por companhia. Sempre dizemos, repetimos isso. E vemos aí, tá vendo? Domicílio das conquistas atuais. Tudo aquilo que conseguimos até hoje, o que nós libertamos lá atrás. Hoje já estamos um pouco mais equilibrados, não é? Por quê? Esforço e vontade. Esforço e vontade. Só para nós termos a noção que nós, nessa época agora, a gente tem que respeitar a todos. Olha só, como que o apego às coisas da terra nos faz ainda escravos da dor e sofrimento. Se não julgando, para não ser julgado, conforme nosso irmão Jacó sempre ensina-nos, se para visitar alguém no hospital ou qualquer outro lugar, se tem 1001 dificuldades, mas se já faz o barulho aqui, igualzinho nosso irmão Chiquinho, o pessoal desce até com a perna quebrada, engessada, mas não deixa de aparecer. Não julgando, mas sim como exemplo. Porque, infelizmente, nós ainda estamos com os pensamentos aqui, mas devemos esforçar para o futuro. Por isso que hoje estamos tendo essa pouca compreensão mais duradoura, que cada um individualmente possa fazer da sua parte para se melhorar. Esse é o consciente, vontade e força. Agora vemos aqui o passado, subconsciente, residência de nossos impulsos automáticos. Que impulsos são esses automáticos? Simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, hábitos e automatismo. O que a gente vem aprendendo e carregando lá do passado até hoje? O que nós vemos trazendo ainda que nos impede de ser melhores? Essa é uma indagação individual, porque cada um sabe a dificuldade que tem para fazer tal ou passar por tal situação. Por isso, que muitos irmãos e irmãs hoje passam por dificuldades na Terra, justamente porque não querem se melhorar, não querem se fazer melhor, não querem que a sociedade seja um pouco melhor. Aqueles mesmos costumes que nós vem trazendo lá atrás, não é? Muitos acreditam que para ter
um benefício do Criador tem que se pagar também, tem que ser com os atos exteriores também, e aí está Cristo com Deus, e não é dessa forma. A proposta de Jesus foi muito clara, a cada um segundo as suas obras. Será se estamos procurando uma melhoria individual em nós mesmos? E assim nós vemos aí o castelo de 3 andares. Futuro, presente e passado. O passado, nós, é claro, vamos ter que pagar um dia. Então vamos começar fazendo do presente e olhando para o futuro. É porque hoje nós seremos melhor no dia de amanhã, segundo as nossas obras. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Só para terminar. Bom, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, a alma, o cérebro. Manancial dos nossos pensamentos, que contém no espírito, na alma, né? Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Qual caminho a gente quer seguir? Qual caminhada nós queremos trilhar? Porque os espíritos superiores nos ensinam, na nossa trajetória, aqueles que sentam e queixam-se de tudo, e tem aqueles que levantam, passam adiante, firmes no seu objetivo de melhoria. Aqueles que sentam e queixam, infelizmente nós estamos nessa caminhada. Mas aqueles nobres e fortes seguem a sua caminhada. Qual caminhada é essa? Unimos-nos à luz. Porque hoje é difícil, amanhã será menos, e mais adiante menos ainda. Mas temos que fazer hoje. Vontade e força. E sentimentos mais nobres. No Mundo Maior, capítulo 3, pergunta 49. Deixa eu ver se tem mais. Pronto. Acabou. Então, esse estudo justamente é para fazer uma reflexão. Estamos aqui para aprender. Volto a dizer, estou aqui justamente para aprender junto com os meus irmãos e irmãs. Pode fazer pergunta agora? Obrigado. Bom, todos entenderam? Algum irmão, alguma irmã quer fazer alguma pergunta? Agradeço a Cida, não é? Pela oportunidade e por ela ter inspirado, não é, esse estudo da noite de hoje, não é? E mais ainda a Deus pela oportunidade. Que a paz esteja com os irmãos.